Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Comentários de Quinta, não só mais um Comentários de Quinta, com o Comentários de Quinta. Ou seja, como todos vocês podem ver, nós mudamos aqui estúdio, mudamos aqui a logo, profissionalizamos para trazer um material de maior qualidade para vocês. A gente disse lá no final do ano que começaríamos com novidades. São muitas novidades, né, Marco? Muitas novidades. E aqui, eis uma delas, né? Então, a gente está começando com um programa não novo, uma segunda temporada mais gabaritada, mas naquele velho formato que vocês conhecem. Pode ser que a gente introduza uma outra inovação que a gente vem conversando, mas é sempre isso. Quinta-feira, religiosamente, menos feriado, a gente está com um episódio novo de Comentários de Quinta, trazendo decisões atuais, decisões importantes para você, advogado, advogada, para você que está começando a advogar ou pretende advogar, para que você possa saber um pouco mais do pensamento dos nossos tribunais, sobretudo daquele que é o nosso preferido, ele, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É com ele que a gente começa, claro, a gente não poderia deixar de começar a nossa temporada com uma decisão, um acórdão do Superior, uma decisão, né, do Superior Tribunal de Justiça e dele também, o nosso número 865 190, né? Então o habeas corpus 865.190 de São Paulo, de relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, o impetrante Felipe Tomás da Silva, também advogado, impetrado Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É uma decisão curta e nós escolhemos aqui para iniciar essa segunda temporada, propositadamente, uma decisão mais curta, para que a gente possa falar um pouco das novidades, um pouco desse novo formato, um pouco de como é que vai funcionar aqui nesse ano de 2024. E essa decisão, ela trata de um habeas corpus que foi denegado, originalmente, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque ele se protegeu, se escudou naquela vasta jurisprudência defensiva de que o habeas corpus não poderia ser enfrentado porque ele demandava alguma espécie de aprofundamento probatório. Em virtude disso, aqui o impetrante foi até o Superior Tribunal de Justiça tentar reverter isso, e reverteu, parece-me, né? Reverteu. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a 2024. A gente aqui com várias novidades, temos várias novidades para vocês e essa é uma delas, né, apenas aqui que a gente traz essa profissionalização aqui da nossos comentários de quinta. Ao longo das próximas semanas a gente vai trazer mais novidades também, então fiquem atentos às novidades que a gente vai trazer, né, André? E essa decisão aqui, a gente não podia começar o ano 2024 sem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e também do ministro Rogério Schietti, que é o que vem trazendo decisões mais interessantes e importantes relacionadas à matéria criminal aqui no Brasil, né? Esse caso, especificamente aqui, como o André já comentou, ele trouxe o que acontece vastamente nos nossos tribunais de justiça, até mesmo nos juízes de primeiro grau, quando eles não aceitam o habeas corpus para tratar de questões de atipicidade, por exemplo, né? Nesse caso aqui, especificamente, se você puder baixar aqui um pouco a decisão para o pessoal olhar. Produção, a gente tem produção agora. Tem produção aqui, bastidores, o pessoal está aqui. Tá bom. Então, ó, a defesa ela pretendeu o quê? A concessão do habeas corpus, no sentido de cassar a determinação de primeiro grau, mantida pela autoridade coatora, que determinou a instauração da investigação. Então, o tribunal ele não aceitou que a via do habeas corpus ela fosse utilizada para determinar o trancamento do inquérito policial. E o STJ, nessa decisão aqui, do ministro Schietti, ele disse que foi que o tribunal ele acabou tirando a jurisdição da parte. Ele negou a jurisdição da parte, exatamente. Ele utilizou o termo negação da jurisdição. Então, ele manifestou. Desce mais um pouquinho, por favor. Ele disse na decisão que ele vislumbrou manifesto constrangimento ilegal. Por quê? Porque foi negada a jurisdição à parte. Então,
ele acabou, né, o ministro Schietti, ele acabou, ok, a expressão, né, negou jurisdição e, nesse caso, como o STJ, né, a Corte Superior, ela já é firme, né, ela já tem uma jurisprudência consolidada né, nessa possibilidade de analisar, ele, né, aceitou o habeas corpus e concedeu o habeas corpus, né, para trancar o inquérito policial. Na verdade, não para trancar. E aí está o detalhe importante, né, no final aqui da decisão, baixa mais um pouquinho, só para a gente analisar o final. Ele não trancou, ele não disse que tinha que ser trancado o inquérito policial. Na verdade, ele concedeu a ordem para o tribunal de origem se manifestar sobre a tipicidade da conduta. Então, ele não trancou, né? O ministro Schietti, nessa decisão específica aqui, ele não trancou o inquérito policial, mas ele disse que o tribunal de origem ele tem que se manifestar sobre tudo que a parte, no caso a defesa aqui, requereu. E desses requerimentos foi se manifestar sobre a tipicidade da conduta. Então, a ordem aqui do habeas corpus foi concedida nesses termos para que a tese da tipicidade ela fosse se manifestada pelo tribunal de origem, né, André? Eu acho que alguns pontos aqui, eles precisam ser melhor analisados, né? Pelo menos são dignos de nota. Um desses pontos é justamente o fato de termos hoje um número muito grande de habeas corpus nos tribunais, mas isso não pode servir de justificativa para que os habeas corpus não sejam conhecidos ou não sejam providos. Porque se há um número grande de habeas corpus, tem outro lado. Provavelmente é um número muito grande de violações que justificam esses habeas corpus. Então, habeas corpus a gente sabe como ele é importante, como ele é relevante, como ele é uma medida aí de extremo impacto em um processo penal, até porque a nossa via recursal no processo penal é uma via recursal que não contempla ali todos os atos decisórios, então, eventualmente, a gente vai precisar de um habeas corpus com efeitos recursais, por mais que não seja um recurso, seja uma ação autônoma de impugnação. E tem um detalhe, né, André? Os próprios tribunais de origem, eles não vão de acordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que foi o que aconteceu nesse caso. Exatamente. E aí o que é que acontece? Como há uma jurisprudência defensiva, uma vasta jurisprudência defensiva, alegando que não cabe a via estreita do habeas corpus para reanálise de provas ou análise mais aprofundada de provas, qualquer espécie de tentativa de reanalisar provas ou algo assim que soe como reanálise de provas, eles metem essa jurisprudência defensiva. Daí porque é muito menos difícil conseguir um habeas corpus quando você ataca o periculum libertatis do que quando ataca o fumus comissi delicti, né? Falando aqui dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando é o caso. Não é o caso daqui. Nesse caso aqui que a gente está analisando, está se pleiteando aqui uma atipicidade. E aí, veja, segundo ponto, uma confusão de categorias, né? Por mais que sejam categorias que tenham alguma conexão, afinal de contas, para analisar a tipicidade eu tenho que passar pelas provas, mas a gente está falando de categorias que são distintas. E a tipicidade é, de fato, uma dessas vias que possibilitam o uso do habeas corpus. Até porque, se não for pelo habeas corpus, vai ser por onde? Então, o que é que vai ser usado para atacar a tipicidade se não for pelo habeas corpus? Então, eu vou me sujeitar a um inquérito policial por um fato atípico, a um processo por um fato atípico, para depois, no final, eu ter reconhecido a tipicidade do fato? Então, não seria o caso. Não só não foi o caso, como aqui o ministro Rogério Schietti, ele, como Marcos colocou, ele reconhece isso, reconhece a negativa da jurisdição. E aí o terceiro ponto, também salientado aqui pelo Marcos, é uma decisão, pelo menos aqui, acredito eu, que isso tem um reflexo no que foi pedido no habeas corpus, mas algo que eu vi pouquíssimas vezes na minha vida, que é não a concessão da ordem, no sentido de soltá-lo, de trancar o inquérito ou processo, mas para que se manifeste sobre... Como uma tentativa de dizer, olha, juiz, olha, tribunal de origem, você tem que fazer isso. É quase como educativa, né? Educativo. Você tem que fazer, tem que olhar nesse ponto aqui e se manifestar sobre ele, porque você é jurisdição. Você é o órgão que tem que dizer o direito, né? No caso, você tem que se manifestar sobre determinado ponto. Então, eu não vou conceder sendo superior hierarquicamente a você, mas eu quero que você se manifeste. Você pode conceder ou não, mas se manifeste sobre determinado ponto. Exatamente.
Bem, é isso da minha parte. Aguardem que em breve voltaremos com muitas novidades. O ano está só começando. Essa é apenas uma delas, né, Marcos? Exatamente, pessoal. Obrigado por assistirem aqui o nosso primeiro comentário de quinta de 2024 e até a próxima semana. Tchau. Tchau.